Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no episódio número 4. Não é isso mesmo? Episódio número 4 aqui do Fala Saldanha. Vamos continuar essa saga aí. Minha meta inicial é chegar ao episódio número 50. E a partir de lá, a gente vê o que a gente faz. É o que eu tenho que pensar mesmo, nem tô brincando, porque minha vida tem um fim, né? Até não que eu tenha um fim que eu vá. Caraca, eu me expressei mal, mas até onde eu sei, as histórias da minha vida tem um limite, né? Até o dia de hoje que eu estou vivendo. Pode ser que ainda demore um pouco a chegar lá, mas vai ter uma hora que vai chegar lá. E eu não sei se até o episódio número 50 eu vou conseguir falar tudo. Acho que eu vou conseguir sim falar tudo e vou ter que me virar para procurar mais conteúdo para vocês. Mas vamos lá. Meta aqui por enquanto é chegar a 50 episódios. A gente tá no quarto ainda, então tem mais 46 aí pra se pensar. Mas vamos pensar um de cada vez. A vida é bela. E voltando aqui pro quarto episódio, continuando a saga da minha história. Para você que não ouviu o terceiro episódio, eu dei uma escapada ali, eu mudei um pouco de assunto, dei uma meio que retrospectiva ali do ano de 2020. Não foi bem uma retrospectiva falando todos os fatos que aconteceram, mas eu falei basicamente sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Essa pandemia e alguns dos meus pontos de vista sobre tudo isso. E aí eu acabei desviando a rota, né? Porque os outros dois episódios estavam falando da minha vida, como tudo e tal. Então agora nesse dia aqui, nesse quarto episódio, a gente vai voltar pro contexto principal, que é falar da, da continuidade da minha vida. E dando continuidade da minha vida, eu não sei muito bem onde eu parei da última vez. Eu sei que eu tava no sétimo ano e eu acho que eu terminei o que eu tinha para falar sobre a Giovana. Então eu vou dar continuidade. O sétimo ano, como vocês ouviram naquela história, foi nessa escola, no SED 1, Centro de Educação 1 do Guará. E foi um ano da hora. Eu não tenho muita lembrança assim, negativa desse ano de 2014, tirando o 7-1 do Brasil e da Alemanha, que é, nossa, eu lembro até hoje que eu fui ver esse jogo na casa da minha tia. E aí depois que o Brasil acho que tomou o quarto gol, eu só saí da casa lá, que tipo, na frente tem uma área bem grande, e comecei a andar de bike. Tipo, eu caguei. Nossa, eu fiquei bem triste nessa Copa, mano. Acho que não tem como, né? Ser criança, eu lá com meus. Já tinha feito 12 anos nesse julho. Meus 12 anos. Ver a seleção tomar uma peia daquela ali é realmente pra cortar o coração. Eu fiquei bem triste. Mas eu acho que também fiquei bem triste em 2018, porque eu tava criando expectativa. A gente sempre cria expectativa, né? Minha meta é para essa Copa de 2022 é não criar expectativa. Imaginar que o Brasil não vai passar nem da fase de grupos. Não é que eu queira urucar, não. É porque ó, a gente cria mó hype, fica mó felizão e o maluco lá chega na semifinal perde de novo. Aí é foda. Esperar mais 4 anos aí pra se iludir. Enfim, mas esse não é o contexto. Inclusive, o contexto futebol aqui pode ser um contexto bem trabalhado. Vou jogar um FIFA aqui pra. Porque jogando GTA eu fico muito perdido. Então, jogando FIFA aqui eu sei mais o que eu tenho que fazer e eu não fico perdendo raciocínio. Bom, mas conceito futebol não é pra se discutir agora nesse episódio. Deixa pra. Futuramente pode ser um tópico a ser discutido que eu acho bem legal. Eu sou muito fã de futebol, acho que é o meu esporte predileto, assim, decolado. O único esporte que eu pratico atualmente, assim, em coletivo. Porque, por mais que eu goste de vôlei, eu sou muito pequeno pra jogar vôlei. E mesmo acho que é líbero que joga lá atrás, eu não tenho vocação, eu não tenho coordenação, eu me perco todo. Beleza. Mas voltando aqui à história, contando do meu fim do meu sétimo ano, eu tava raciocinando aqui. Começando a ficar incrível. Eu tava de boa, eu começo a gravar, começa a me dar um sono assim, meio que anormal, velho. Eu não entendo o que acontece. Mas vamos lá, vou tentar manter a linha do raciocínio aqui. Sétimo ano, como eu disse, não foi um ano de memórias tão ruins. Pra mim foi um ano bastante neutro. Inclusive, antes de finalizar esse ano, tem a história aqui do. Eu achei que tinha parado de gravar. Tem a história aqui pra contar, que foi muito foda, que foi o que me marcou também. Foi o.
minha feira de ciências, a única feira de ciências que eu participei até hoje na minha vida. Que eu fui pro estado aqui de Brasília, pra quem não sabe, o Mané Garrincha, por conta do experimento de uma máquina de algodão doce caseira. Cara, foi foda. O projeto começou lá na escola, né? Ia ter uma feira de ciências, cada sala ia ter que focar num projeto e a gente primeiro ia competir, né, entre as salas, né? Os mais interessantes iriam avançando. E aí eu me reuni lá com pelo povo da minha sala mesmo que já tinha assim um pouco mais de intimidade, já tinha amizade. E aí a gente desenvolveu lá. Na verdade, eu mesmo não, pra ser bem sincero, nunca colaborei muito não. Minha área era comunicação, porque desenvolver uma máquina de algodão doce caseira, eu não sabia nem na real que esses assuntos assim de engenharia, de mecânica, eu acho interessante, mas eu nunca tive criatividade suficiente para desenvolver nada. Tipo, minha infância não. Tem criança que pega um negócio, começa a criar, construir. E até hoje, pra mim, esse negócio de desenvolver coisas, criar coisas é bem complicado. Inclusive, quando é pra fazer esses vídeos de Facebook que ensina você a fazer alguma coisa, eu tenho meio um cagaço, porque eu tenho medo sempre de não conseguir fazer ou eu fazer tudo errado e me frustrar. Então eu evito. Então, o projeto mesmo quem fez foi um colega meu lá que era da minha sala, o Felipe. E aí era um grupo de 5 6 pessoas, né? Mas o grupo geralmente só tem um ou dois que desenvolvem o negócio, os outros 3 4 2 ali, um não faz Ixi, Maria, absolutamente nada. E os outros dois ali ficam encarregados de apresentar, que era o meu trabalho. Falei, não, pode deixar aí que eu explico como é que funciona e tal, pá, não tem explicação pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que não tinha tanta vergonha assim de falar em público. Falar em público entre aspas, falar na sala, né? Falar na, claro, eu não vou criticar aqui quem tem realmente dificuldade, porque a gente acha que é bobagem, mas realmente tem gente que tem dificuldade de se comunicar. Mas se você for parar pra analisar assim, falar, apresentar um grupo, um trabalho na sala de aula, a única pessoa que você pode ter sim mais um pouco de vergonha é o professor. Porque ali, os seus colegas de sala, todo mundo já te conhece, sabe? A não ser que você tenha que apresentar em outra sala, aí é punk. Tipo, quando você tinha que ir pra outra sala pra pegar uma cadeira, o povo ficava te olhando feio, assim, nossa, tinha mó vergonha dessa porra. Geralmente, sempre eu que tinha que pegar cadeira em outra sala, porque faltava. Mas beleza, então eu fiquei encarregado de apresentar esse projeto aí. E aí chegou o dia, lembro que parece que tinha dado alguns BO com a máquina, porque ele usou um motor de impressora e fez todo um negócio. Foi realmente ele construiu, ele pegou uma estrutura assim, como se fosse uma coisa de madeira, desenvolveu o motor, eita, nossa, mas minha língua está enrolada, tá foda. Desenvolveu um sistema elétrico assim para passar a corrente de energia para fazer o motor funcionar. E aí tinha tipo no meio dessa estrutura uma centrífuga, né, que é o que faz fazer o algodão doce, né? Você põe o açúcar dentro de um tubinho, você liga essa centrífuga, ela começa a rodar e aumentando conforme a rotação vai aumentando, os fios do algodão doce vão começando a aparecer. E velho, ficou um negócio muito da hora, tipo, saía mesmo algodão doce, não era só uma coisa pra ilustrar, tá entendendo? Tipo, não, saiu aqui um fiozinho de algodão doce e acabou. Não, realmente saía. Tipo, não saía como essas máquinas mais profissionais aí que sai aquele tufão. Mas se você colocava no espetinho assim de churrasco, fazia um, um rolinho assim, até que razoável, né? Pra uma pessoa que. Uma bando de criança que não manjava quase nada. Ficou muito da hora. Então chegou o dia da gente apresentar, a gente apresentou e a gente passou de lavada a nossa escola. Porque os outros projetos não estavam ruins, mas em relação ao nosso, já tava outro nível, mano. Já tava, tipo, a gente já tava decolando. E aí não acabava. Eita, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço. Por que minha língua tá enrolando tanto? Eu não acabava por aí. É, depois desse. Depois da gente passar pela fase da escola, a gente ia passar pra outra fase, a fase
disputar com as outras escolas, né? Tipo, a gente disputou a nossa escola entre as salas, agora a gente ia pra outra escola, disputar com essa escola e com o resto das escolas da cidade, do bairro. Aí beleza, chegou, acho que passou mais, acho que foi umas 2 semanas para isso acontecer, eu não tenho, assim, muita noção de tempo. Mas o evento em si foi da hora, e na outra escola que a gente foi na segunda fase, o bagulho já tava mais avançado. Já tinha uma galera, assim, já com uns experimentos lá de óptica, gente fazendo telescópio, tipo, bagulho mó doido. Já falei, aí a gente ficou com o pé atrás. Falei, mano, se a gente já chegou até aqui, eu já tava meio que me conformando, né? Chegou aqui até aqui, né? Tá safe, já nos aparecemos, já saímos na foto. Foi um como é que se diz? Foi um marco. E se eu não me engano, esse evento não foi um dia só dessa escola, foi 2 dias. Agora minha memória não ajuda. Mas eu acho que não foi um dia só não, a gente foi 2 dias pra lá. E aí, acho que passava um dia pra apurar os resultados, né? E aí chegou o resultado e a gente passou. Se eu não me engano, esse lugar a gente passou em segundo lugar. Então, tava hypado. E não acabava por aí ainda. Tinha mais uma fase. E aí a fase foi a gente ir lá pro estádio de Mané Garrincha. A primeira vez que eu fui no estádio. Pior que eu fui pro estádio, não foi pra assistir um jogo de futebol. Foi pra apresentar a feira de ciências, né? Pra tu ver o patamar do negócio. E... Eita, caraca, quase que eu fiz um golaço aqui. Mas enfim, a gente foi pro estádio. Aí já era outro patamar. Aí já não era mais tipo. Não era mais competir com a sala de aula, nem competir com outras escolas do bairro. Era competir com as escolas de Brasília inteira. Então eu falei, caramba, se a gente passar desse negócio, aí eu já tava criando hype, né? Falei, cara, se a gente passar desse negócio, mano, acabou. Ah, vamos. Vamos subir, já vamos ser reconhecidos. E aí, deixar aqui o asterisco que essa não era a última fase. A última fase ainda era no Parque da Cidade, que tem um parque aqui em Brasília, se chama Parque da Cidade. E se a gente passasse no estádio, nesse estádio, a gente ia pro Parque da Cidade competir com o Brasil todo. Aí eu acho que já seria meio inviável da gente ganhar, mas a gente poderia. Mas vamos ver, vamos por partes. Então a gente foi pro estádio e no estádio foi 3 dias. Foi 3 dias porque tinha muito stand, velho. Tinha muita gente fazendo esse negócio. E tinha umas experiências lá tão foda. Tinha uma experiência lá com lâmpada, com essas lâmpadas que a gente usa na escola, que é longa. Os caras, tipo, juntavam uma lâmpada com a outra e fazia tipo uns raios assim, tipo, sei lá, eu não lembro muito bem, mas eu tenho um flashback que eu fiquei com um cagaço da porra. E depois acho que meu corpo ficou eletrificado. Onde eu encostava, eu tomava choque. Eu fiquei o resto do dia tomando choque, onde fosse que eu encostava de metal assim. Mas foi muito foda, tipo, tinha uns experimentos lá foda, teve uns shows lá com o povo. Só não teve jogo de futebol, né? Que era pra ter um jogo aí pra caridade pra gente assistir. Que era o que eu tava sonhando, não teve. Mas a gente tinha acesso lá porque o lugar dos stands não foi dentro do campo. Foi lá onde. No saguão, né? Pra entrar. Eu queria que fosse dentro do campo, ia ser foda também, isso é louco. Mas não foi. Mas a gente tinha acesso também às arquibancadas. E foi muito da hora, mano. Foi 3 dias ali de. Muito foda. E aí chegou, passou o primeiro dia, a gente apresentou aí vinham os jurados, só que a gente não passou, né? Nessa fase a gente não passou. Claro, tinha experiências muito melhores, muito mais desenvolvidas, mas também acho que a gente pegou pelo fato de ficar muito mal organizado, sabe? A gente não tava muito bem organizado para um evento desse tamanho, a gente não tinha noção. A gente não tava sozinho, tipo, os professores iam, mas eles ficavam lá, tal, pá. Iam os dois professores, acho que era um professor a mais e o nosso professor representante, que agora fugiu o nome dela, velho. Putz, é uma professora de ciências, eu até gostava dela, ela era um pouco chata, mas eu gostava dela, velho. Era um nome de velha, ela era nova, só que ela tinha um nome de professora velha. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Ela era de boa. Só que, tipo, ela ficava por ficar lá. Tipo, não destruía muita gente. A gente tinha que se virar. E aí, o que acho que matou o nosso. A gente não passar, talvez. Talvez a gente. Mesmo se tivesse sido organizado, a gente não teria passado. Mas o que matou, assim mesmo, acho que foi também nossa desorganização. Mas, pô, eu, independente Do. De não ter passado, mano, eu fiquei muito feliz, velho. Porque eu nunca pensava. Eu acho que eu pensaria que, na verdade, eu
não passava da outra escola, sabe? Da segunda fase. A gente passou pro estádio e tá registrado no Facebook lá. Se você entrar no meu Facebook e ver as fotos, vai estar lá registrado. Foi muito foda. E tem outra história muito louca com uma mina nessa feira de ciências aí que eu vou deixar pra contar futuramente quando a gente abordar outros assuntos. Que foi muito foda também. Nossa, essa história foi. Esse bagulho da feira de ciências foi tão surreal que parece que eu entrei assim num universo paralelo, vivi aquilo e voltei pra minha realidade. Que foi insano, velho. Foi muito insano. Mas beleza. A gente não passou e a gente já tava criando hype, porque falaram que se a gente passasse do estádio passasse da Feira de Ciências, acho que eram top 3. Os três que passassem lá no Parque da Cidade iriam pra São Paulo com tudo pago, conhecer, na época era a Dilma, a presidente, né, a Dilma Rousseff. Falei, caramba, já tô, a gente, criança, né, sonhando alto, já vou tirar um selfie ali com a Dilma, sei o que, não sei o que, não passamos e vida que segue. Mas a gente, isso me ajudou pra caramba também, porque valia nota pra todas as matérias, então acho que era 3 pontos pra todas as matérias, então, boom, deu um boom. E apesar que nessa época ainda não tinha dificuldade assim com nenhuma matéria, inclusive nesse ano, no sétimo ano, pelo menos pra mim, né? Que é dependendo da região, de onde você mora, do seu método de ensino, é diferente. Mas eu contei lá que no sexto ano eu comecei a aprender. Na verdade, eu não contei essa história porque eu tinha contado, mas foi aquele caso lá que eu perdi a gravação e não contei. Mas eu vou contar aqui porque eu não vou mais perder gravação, se Deus quiser. No sexto ano foi a época que eu comecei a aprender expressão numérica. Aquele negócio que você tem que fazer é, parênteses, colchete, chave, aquela expressão gigante que você tem que. Não é difícil, mas você tem que prestar atenção e pra saber qual que é a ordem certa, o que, que vem primeiro, o que, que vem por último, além da divisão, multiplicação, tá ligado? Então, beleza. Eu não tive dificuldade assim no começo, mas depois que o negócio foi desenvolvendo, eu me compliquei, mas eu consegui passar. Consegui passar, inclusive com boa nota. E agora eu também não tô lembrado se eu contei a história do zoológico ou não, do sexto ano. Ah, velho, aquele áudio que me lascou, mas eu acho que eu também não contei essa história, velho. Putz, deixa pra próxima. A próxima eu conto a história do aluno de destaque do zoológico noturno. Beleza? Voltando lá pro sétimo ano, isso me ajudou também demais. E porque eu tô contando, porque eu tô falando de expressão numérica, porque no sétimo ano apareceu. Cara, eu não sei onde parou. Puta que pariu. Eu não sei onde é que parou de gravar, velho. Eu voltei aqui. Provavelmente vocês não vão perceber porque eu vou editar esse áudio, mas é porque eu tinha parado de gravar porque até o notebook escureceu e aí ficou pausado o tempo. Eu não sabia se estava gravando ou não. Eu acho que tava, mas bugou porque a tela tinha apagado e eu achei que tinha parado de gravar, né? Falei, não vou ficar falando igual um bobão aqui. Eu parei de gravar, vi ali mais ou menos até onde tinha parado a gravação e. Mas não perdi nada não, tava falando expressão numérica, eu ia começar a falar por que eu tava falando daquilo, né? No sétimo ano, comecei a aprender equação, patrão. Equação com aquele X, mano. E tipo, foi um bagulho muito aleatório, porque é foda, mano. Todo início de assunto, pelo menos, não só em matemática, mas geralmente assim, em física, em química, começa muito tranquilo. E aí, conforme você vai progredindo, o negócio vai avançando e você às vezes não consegue acompanhar aquilo. Tipo, no começo, a professora muito boa, acho que era Maria Regina o nome dela. Era uma coisa com Maria. Maria Regina, ela já era uma senhora, mas tipo, eu gostava muito dela, ela sabia dar aula, ela sabia ensinar. E aí ela começou, né, a ensinar o básico, tipo, aquelas expressões tranquilas, 4x igual a 12 mais não sei quanto. 3x que você só tem que inverter, né? Basicamente aquilo ali era só pra você aprender, né? E aí eu falei, só que a gente criança, né, a gente pensa que aquilo ali só vai ficar daquele jeito pra sempre. E mal sabia a gente. Passou um dia, 2 dias fazendo isso, ela já começou a mostrar outra coisa, já começou a colocar 2, 3, 4x no meio. Aí passou mais uns 3 dias na outra semana ela já colocou um Y. E aí depois tinha que representar isso no gráfico. E tinha que querer comprar um caderno quadriculado. Eu nunca tinha mexido com isso. Eu comecei a me desesperar, sabe?
Eu falei, porra, mano, não vai, velho. Não complica, mano. Tá tão bom assim. Tá tão bom só expressão numérica. E mal sabia o que eu ia ver depois, né? O que ia vir no oitavo, no nono e no ensino médio. Ensino médio até que eu não tive tanta dificuldade assim com as matérias, tirando trigonometria. Que trigonometria pra mim, velho, bagulho de é, calcular ângulo, assim, tipo, como a gente estuda na escola, sabe? Esse negócio eu não gosto porque, velho, tipo, eu não vou. Ângulo eu vou utilizar sim, claro, porque eu quero fazer aviação, a gente tem que estudar pro, direção, pá, tal, mas não como, por exemplo, ângulo para você construir um prédio, que é o que os problemas de trigonometria davam, sabe? Eu não, pô, eu não tinha tesão de fazer aquilo, porque quando você faz uma coisa com tesão, você nem percebe, você faz, por exemplo, deixa eu ver aqui um negócio que eu gostava de fazer, matemática básica, por exemplo. Pô, fazer aquelas expressõezinhas ali eu me amarrava, porque ali é só você raciocinar, mano, não tem muito erro. Se você errar, você refaz, vê o que você errou, vai fazendo passo a passo. E, pô, é tranquilo. Função também, depende do assunto de função, eu gosto, mas não são todas. Principalmente pro lado de estatística também, que estatística, meu pai amado. Uma coisa que eu também gostei bastante era probabilidade. Eu gosto desse bagulho de probabilidade. Média. É meio contraditório, né? Porque eu falo que não gosto de bagulho de estatística e gosto de média e probabilidade. Mas estatística eu não gosto muito da parte de função. Função com estatística é um saco, hein? Nossa, é horrível. Mas beleza. Aí chegou isso, eu consegui passar e foi tudo bem. Não tava, nunca fiquei de recuperação no quarto, no sétimo ano, nem no sexto, nem nenhum ano anterior. Foi tudo razoavelmente tranquilo. E aí chegou a notícia, fim do ano, já tava com planos, na verdade, que eu ia continuar aqui em Brasília e tal, pá, mas calma aí que eu já falo que eu só vou dar um gole aqui. Deve ter saído na gravação o barulho da garrafinha. Então, perdão aí. Enfim, aí veio a notícia que eu iria me mudar de Brasília. Logo no fim. E eu fiquei meio, pô, eu fiquei chateado, né? Porque eu ainda mantinha um contato com a Giovana, tipo, a gente era amigo, tipo, nunca rolou nada além disso, mas a nossa amizade era foda, assim, eu sempre via ela, a gente conversava e tal, pá, era da hora. E chega assim a notícia que do nada eu ia mudar pra um lugar que eu nunca tinha ido antes. E aí já vem toda aquela paranoia de criança, né? Que vai pra uma escola diferente, que não vai conhecer ninguém, que ninguém vai querer socializar. E aí tinha uma notícia que eu ia pra Goiânia, porque minha mãe ia ter uma oportunidade lá e tal, pra não sei o que. E aí chegou ali finalzinho de 2017. Agora o dia eu não lembro, mas se não me engano foi 17 de dezembro, antes do Natal. Eu fui pra Goiânia. Dezembro, 2000. Eu tô fazendo confusão com outra. Eu tô fazendo a confusão da época que eu voltei de Goiânia pra cá. Agora, quando eu fui, realmente, pra lembrar. Putz, eu não lembro, mas foi antes do Natal. Se eu não me engano, foi antes do Natal. A gente já se mudou pra Goiânia. A gente ia morar no apartamento, como sempre. Eu nunca, minha vida toda, eu nunca morei assim numa casa, tirando atualmente. Mas, tipo, viver a vida assim, a infância numa casa, não. Eu sempre morei em apartamento. Até que já me acostumei. Inclusive, acho que eu tenho mais preferência por apartamento do que casa, dependendo, assim, claro, da casa e tal, como seria. Mas eu nunca achei ruim morar em apartamento, que não tinha que reclamar, né? Mas se eu achasse ruim ia ser pior. Porra. Aí fui pra Goiânia. Cheguei em Goiânia. E aí eu te... Não, agora. Ah, agora minha memória tá se refrescando. É bom que eu vou pensando nos acontecimentos após. E aí vamos lembrando, eu não me mudei pra Goiânia em dezembro, não. Tá errado, mudei antes. Eu mudei ainda, tava na escola, tava no terceiro bimestre ainda, tava indo pro quarto. Já foi ali, se eu não me engano, de outubro pra novembro, porque eu tive que continuar meu sétimo, fim do meu sétimo ano aqui.
Aqui, ó, como se tivesse em Goiânia, lá em Goiânia. Inclusive acho que na pior escola que eu já estudei na minha vida. Lá no IFG de Goiânia, escola pública, meu Deus, aquela escola era horrível. Pra você ter noção, depois de um tempo, a escola era tão fodida assim, tipo, não a questão do ensino, assim, de qualidade, mas, mano, a escola tinha ameaça de arrastão, velho. Tipo, tava estudando assim, teve umas duas vezes que eu tava de boa, o coordenador foi lá que tinha que ir embora porque tava ameaçando arrastão lá na escola. Basicamente era isso. E foi umas duas vezes, e a escola muito ruim. Muito ruim, graças a Deus que foi por pouco tempo. Foi só o final desse terceiro pro quarto bimestre pra eu fazer as provas. E aí eu meti o pé dessa escola. Mas beleza, aí eu conheci até uma galera legal lá, umas amizades assim, que não durou muito tempo porque eu meti o pé. E hoje em dia essa escola tem ela é muito grande, tipo, o terreno dela é gigantesco. Não dá nem pra eu determinar uma área assim, mas é muito grande. Tipo, a escola em si não é tão grande, tem um pátio, as salas, mas a área dela que dá pra fazer coisa, tipo, tem a quadra coberta e tem uma área gigante de mato e tal, pá. É muito grande. E aí hoje em dia tem um batalhão da polícia militar dentro da escola, porque o bagulho era tão insano que tiveram que construir lá meteram lá um batalhão pra ver se controlava essa confusão. Uma vez eu também flagrei lá, eu tava com minha avó inclusive. Estava na biblioteca, acho que eu ia devolver o livro, eu ia pegar, eu ia fazer alguma coisa, pegar um livro ou devolver. E aí tinha um moleque lá, do nada aparece dois PM mandando o maluco deitar no chão que ele tava sendo preso por roubar livro da escola. Tinham feito uma denúncia e quando abriram a mochila do moleque tava cheio de livro público, assim. A gente maluco ia vender pra comprar droga, né? Com certeza. Então a escola era, porra, barra pesada pra caramba. Não vou falar mal dos professores, que os professores nem lembro muito bem dos professores de lá. Lembro só da professora de português, da de espanhol e tinha aula de música, velho. Eu nunca tinha tido aula de música na minha vida. Eu tive aula de música nessa escola, mano, era um saco, velho. Eu não entendia porra nenhuma, eu não gostava. E tinha uma vez lá que a professora dava matéria e tinha uma atividade extra lá que você tinha que desenvolver compor mesmo uma canção, tipo, uma melodia, o que fosse. Eu não entendia porra nenhuma, como é que eu vou fazer isso? Aí ela dava as notas lá, eu peguei umas notas aleatórias, acho que nem, na verdade eu nem cheguei a terminar. Eu nem sei como é que eu passei em música na real. Acho que não lembro, eu não sei. Foi meio aí, não sei se foi uma cagada ou foi porque a prova era fácil. Porque na atividade mesmo mano, eu não gostava, velho. Nunca tinha tido essa experiência. Ter aula de música, é bom zoado. Mas os moleques lá da sala eram engraçados. Tinha um maluco lá que usava óculos, que ele era engraçado pra caramba. Tinha o Serginho, que é o único nome que eu não me lembro, que ele era um baixinho gordinho, que às vezes ele ficava chorando quando ia jogar bola. E tinha uma outra galera lá. Na escola é tipo, eu tenho memórias nem tão boas nem tão ruins, sabe? Foi neutra e também foi porque foi muito pouco tempo. Ali acabou 2014 eu meti o pé que minha avó, do jeito que ela é, não, a mais viria ficar nessa escola. Aí, beleza. Chegamos em 2015, oitavo ano. Temos 10 minutos aqui, vamos dar a introdução ao oitavo ano. Aí, mais uns 20 minutinhos eu finalizo. Eu tentei ficar de olho na hora, que eu tenho que entrar ali no GTA de novo. Mas acho que é o tempo de eu terminar aqui. É o tempo de eu entrar lá. Aí, beleza. Chegamos em 2015, oitavo ano. E aí é incerteza, né? Depois que acabou ali 2014, passou o Natal, passou tudo direitinho. A gente foi. Minha avó começou a procurar escola pra mim. Tipo, começar a rodar mesmo. Procurar escola que não fosse tão longe, ou que fosse um pouco longe, mas que fosse uma escola boa. Tal, pá, procurou. Já tinha uma que parecia que eu ia ficar, mas aí acabou que aconteceu alguma coisa. Parece que acabou as vagas. Eu não fiquei procurando. Aí até que achou uma escola chamada Claretiano Coração de Maria, que é uma escola nem é particular nem é pública. Ela é conveniada. Você paga ali uma mensalidade, mas em relação a uma escola particular é uma mensalidade bem mais barata. Aí já tava, tipo, não tinha muito mais tempo, né? Já tava chegando, já tava em janeiro já praticamente, início de janeiro.
e não tinha escola pra mim ainda. Aí, acho que foi minha mãe e minha avó que foram nessa escola no Claretiano. E aí conversaram lá com com a diretora Anália. Diretora também é histórica ali. Meus amigos aí que estudaram lá comigo estão ligados. Conversaram com a Anália e aí parece que foi as coisas que parece que são, tipo, não tem explicação, é Deus mesmo. Ela propôs um desconto, alguma coisa assim, um desconto e fora, além disso, tinha mais essa, tipo, para você concorrer a uma matrícula lá, você tinha que entrar no sorteio e as vagas do sorteio já estavam preenchidas. Então, além de você ter que entrar no sorteio, ter a sorte de ganhar, as vagas já estavam vazias. Então, a chance para mim era nula. Mas aí, porque essa diretora me viu, é aquela coisa, né? Gostou da minha carinha e me deu a vaga, tipo, toma aí a vaga, é sua. E aí já tava setado que eu ia estudar aí no Claretiano. E aí a escola, eu fui ver como é a escola e tal, ela é grande até, tipo, e ela não ficava tão longe de casa. Eu ia pra, ia poder ir pra lá caminhando, ia ter que pegar ônibus. Era, deixa eu pensar aqui agora, calcular aqui mais ou menos a distância com base no que eu lembro. Pegava a avenida, entrava em outra, acho que se dava 1,2 km, 1 km, menos de 1,5 km. Então não era tão longe, não era um sacrifício assim. Só que lá o oitavo ano eu ia começar a estudar de tarde. E caminhar pra mim nunca foi sacrifício, mas depende. Longas distâncias eram sacrifício sim. Mas caminhar no sol, velho. Depois de almoçar era foda, mano. Nossa, eu, eu tinha rinha assim de querer não estudar de tarde, porque querer estudar de tarde não, de não querer estudar de manhã, porque eu ficava, acordar cedo é ruim. Aí depois que eu fui amadurecendo assim, mano, por mais que realmente eu sempre tive a dificuldade em acordar cedo, é muito melhor, mano, porque você estudando de manhã, você tem a tarde toda pra fazer o que quiser, velho. Você pode gerenciar um curso ou um trampo, seja o que for. Estudar de tarde é uma bosta, porque ou você acorda cedo pra fazer suas coisas, ou você faz o tem um período da noite também que é relativamente muito curto, porque na minha escola eu entrava saía 6 e pouquinho, 1h15, acho que era da 1h15 a 6h15. Então pensa, claro que naquela época não tinha trampo, não tinha nem curso, nem nada. Mas para uma pessoa que atarefada, que tem mais de uma coisa para fazer além de estudar, é muito ruim, velho. Então estudar de manhã ainda é melhor horário, acredito eu. Não sei como é estudar de noite, nunca estudei de noite. Mas também uma vez eu tive vontade. Mas basicamente na escola que eu estudava para estudar de noite, você tinha que ser maior de idade. E basicamente o requisito para estudar de noite era ser repetente. Tipo, teve já 20 anos, tá ligado? 22 anos e tá no ensino médio ainda. Então, não era pra mim. Mas isso já no ensino médio. Não nessa época do Claretiano. Mas isso a gente chama mais pra frente. Aí, beleza. É, cheguei no. Chegamos lá e parece que as aulas iam começar dia 16 de janeiro, 17, por aí. Porque, como a escola conveniada, né? Começava mais cedo, terminava mais cedo. Ali, primeira semana de dezembro, se não tivesse ficado de recuperação, você já ficava tranquilo. E aí, confesso que eu não lembro como foi o primeiro dia de aula desse oitavo ano. Porque oitavo ano eu lembro muita coisa, velho. Porque, na minha opinião, assim, como estudante, foi um dos melhores anos da minha vida, velho. Acho que foi um ano que eu conheci as pessoas mais da hora, assim. Claro, depois eu conheci muita gente da hora também. Mas acho que foi o ano que teve mais história pra contar. Então, o oitavo ano que vai render pra caramba, velho. Vai render pra caramba. Eu só tô dando a introdução aqui pro episódio número 5 pra não ficar tão longo, tá ligado? Mas, mano, foi muito foda. E o primeiro dia de aula é aquela coisa, né? Tipo, você não conhece ninguém. E essa escola, o Claretiano, começava no sexto ano. Então a gente já tinha as panelinhas, né? A gente que se conhecia desde há 2 anos já. E que já ia se encontrar e também é aquela mistura. Gente que tá chegando na escola pelo primeiro ano e gente que já é veterano, já tá ali do sexto. E eu era um novato, né? Aquela coisa, primeiro dia de aula, todo nervoso pra caramba, que ainda era criança.
Até quando você não é criança, você fica nervoso. Imagina sendo criança. Aí chegou o primeiro dia de aula. Se eu não me engano, a primeira aula foi da professora Rosana de Ciências. Inclusive, eu sou zoado por causa dessa professora até hoje. Mais pra frente vocês vão saber o motivo. Mas beleza, só que a voz dela é, era muito irritante, velho. Tipo, imagina o Descansa em Paz aí, Marcelo Rezende, que já faleceu. Mas era tipo uma voz do Marcelo Rezende feminina, velho. Tipo a voz manhosa, assim, mais ou menos. E, nossa, me dava agonia ouvir a voz dela. Tipo, nossa, tipo, só me dava aflição, só me dava aflição. Não tinha motivo, era aflição daquela voz. E aí a primeira aula foi dela. E lá também era diferente da escola de Brasília. Lá a gente não mudava de sala. Os professores que mudavam de aula em aula, né? E o que eu também achava, já comecei assim com o pé atrás. Falei, ah, não vou poder ficar andando pra lá e pra cá quando as aulas acabarem. Aí beleza, aí começou cada um se apresentar. Lembro que não conheci ninguém, obviamente. E não lembro que assim no primeiro dia de ter a primeira impressão assim de caramba, esse moleque que tá ali vai ser meu amigaço. Porque é coisa das primeiras impressões, né? Você não conhece, vê assim a pessoa pela primeira vez e depois você tem um conceito totalmente diferente dela, do que você imaginava que ela fosse. E aí passou um período. Agora eu vou dar uma pausa aqui porque eu tenho tentando lembrar com quem foi que eu comecei a me socializar primeiro. Isso é complicado de lembrar, porque eu lembro de momentos, mas esses momentos foram tipo aleatórios, sabe? Mas se eu não me engano, eu comecei a conversar primeiro foi com um amigo, um garoto chamado Vinícius, que a gente chamava de Aníbal, que era o sobrenome dele. E o maluco era doidão, tipo, ele era da hora, só que do nada ele fazia aquele tipo de estilo de aluno que estuda, mas ao mesmo tempo é palhaço pra caramba. Inclusive tem uma história dele muito foda, que vocês vão rachar o bico quando eu contar. E aí acho que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a conversar lá. Tinha um moleque também, um Bruno, que tipo, esse era um nerd, tipo, naquela época eu já tinha Dot não, pô. Dot é foda. Já tinha banca pra ser chamado de nerd, mas esse moleque, tipo, o moleque era o nerd, mano. O moleque, tipo, ele não tinha cara, ele não usava óculos nem nada, ele era até. Você olhava assim pra ele e você achava que ele era um garoto normal, que tira notas medianas. Mas o maluco, véio, eu queria muito saber se esse moleque tinha Facebook. Porque eu acho que na época ele tinha. Se ele tem Facebook ainda atualmente. Porque eu queria muito ver o que esse moleque é hoje em dia. Porque naquela época o moleque era muito inteligente. Tipo, muito inteligente. Todo mundo ficava em cima do moleque pra puxar pau, né? Pagar pau. Pedir respostas, esse tipo de coisa que tem. O moleque era inteligente pra caramba. E aí tem outro moleque também, além desse, o Aníbal. Acho que o Aníbal veio depois. O primeiro, assim, que eu comecei a conversar, por incrível que pareça, se chamava Gabriel também e Silva. Então, Gabriel Silva Santos, o nome dele. Eu era o Silva Saldanha e ele era o Silva Santos. Inclusive, eu vou te falar, ó, família GSS aí tá crescendo, hein? Já são dois, que eu sempre gostei da minha sigla, né? Das minhas iniciais GSS. E aí eu acho que foi o primeiro moleque que eu comecei assim, a conversar. Ele tinha jeito de ser da hora. De ser legal, assim, né? Aí foi passando tempo. Ele conversava com outras pessoas, com outras meninas e tal, pai. Lá, eu lembro que tinha uma menina que eu era apaixonadinho nela também, só que ela nunca. A gente se falava, mas ela nunca deu bola. Nunca saiu disso. Era a Isabela, era meu loira. Ela era baixinha também, ela não era muito alta, mais ou menos da minha estatura. Ela tinha um olho verde assim, nossa, ela era muito bonita. Eu amava essa mina. E ela dava muito em cima desse Bruno, desse moleque nerd. Eu queria muito saber como é que ele tá hoje em dia. O maluco, no mínimo, deve ser aí deve estar fazendo aí uma pós-graduação, um mestrado. Que o maluco era muito inteligente, velho. Ele era muito inteligente. Parece que os pais dele também ficavam em cima dele e tal. Era aquele tipo de pai que era rígido. O moleque, tipo, tinha que tirar no mínimo em cada matéria 8,5, tá ligado? E a média da escola era 6. Então eu imagino como é que o maluco não vivia. Mas hoje em dia,
Se ele continuou a ser aquele moleque que ele era, com certeza ele tá num patamar gigante aí. Aí beleza, eu comecei a desenrolar com esse Gabriel. A gente se via. E aí nessa época foi a época que eu ganhei um outro celular. Que também nesse ano tem uma outra história também muito. Nossa, esse ano dá pra contar muita coisa desse ano. Caraca, foi muito foda. Tô hypado aqui, mas daqui a pouco eu vou encerrar. Porque pra não ficar tão longo. Já foram 22 minutos aqui, no outro ficou 17. 22 mais 17, 32, 39. Dá pra falar mais um pouquinho. É, eu ganhei um celular novo, um LG L5. Eu gostava pra caramba. O celular, eu tinha um meu primeiro celular assim de touchscreen foi um L3. Ele era tipo um Galaxy Pocket, só que tinha uns touchzinhos, era quatro touchzinhos, era setinha pra voltar, um coisa pra abrir os aplicativos abertos, um símbolo de casinha pra você voltar, tipo sair de tudo, e um botãozinho bem no canto que era tipo pra alternar um chip, se eu não me engano. Pois eu vou até olhar ali no Google, celular L3, mas joga aí LG L3 que você vê. Ele era bem quadradinho, bem pequenininho. Meu pai que arranjou o celular pra mim foi o primeiro celular que eu tive WhatsApp. Eu falei, nossa, agora pai, agora o pai tá de WhatsApp. Agora tô outro nível. Aí passou um tempo, o celular começou a ficar ruim. Meu pai, acho que foi meu pai, me deu de presente esse L5. Ele já era tipo um smartphone esse mesmo. Já era um pouquinho maior, não era quadrado como o L3. E era um pouquinho melhor, tá? A bateria, pô, me amarrava naquele celular e eu levava ele pra escola. E minha mãe sempre me alertava, né, meu filho? Toma cuidado, não sei o que, não sei o que, não fica com o celular na mochila, sempre deixa no seu bolso. Babá. E aí, no intervalo, geralmente eu já tinha internet nessa época. Eu gostava de, às vezes eu não ficava junto com os moleques, com esse Gabriel, com os outros, eu ficava sozinho assistindo vídeo. Eu era viciado em assistir em vídeo de GTA V, assim, de corrida lá, porque nessa época eu já tinha ganhado um PS3. Foi o meu videogame também que eu esqueci de contar. Eu ganhei um PS3 em dezembro de 2014, assim, no final do sétimo ano. Eu vinha pra casa do meu pai, né, porque todo final de semana ele me buscava. E ele tinha um PS3 na casa dele. E aí ele ficava falando que era só de um amigo, que não sei o que, que não sei o que. Eu falava, beleza. Aí foi logo que eu comecei a jogar. Antes disso, antes de eu ter esse PS3, eu tinha um Play 2. E eu era viciadão também. Nossa, véio, o que eu já joguei de bomba pet, o que eu já joguei de COD, mano, nossa, eu jogava muito. Mas isso é pra um assunto pra outra época, pra outro vídeo. Mas enfim, é, eu ganhei o PS3. Ele fez uma surpresa, falou que era meu, que eu podia ficar. Beleza. E aí, como antes de eu ter o PS3, eu gostava muito de assistir. Foi na época que lançou o GTA V. Então eu tava muito viciado, velho, em ver vídeo de GTA V desde essa época. O GTA V, se eu não me engano, lançou em 2013 para 2014. Aí, quando eu vinha pra casa dele aqui, ele deixava usar o notebook. Eu ficava vendo o vídeo do BRK Edu fazendo modo história. Eu queria muito jogar o GTA V, né? Mas não tinha pra Play 2 e tal, pá. Aí eu ganhei um PS3 e comecei a jogar. Nossa, mano, a primeira vez que eu abri o GTA assim, tipo, eu mesmo jogando, mano, nossa, eu fiquei muito feliz, velho. Mas você não tem noção da felicidade, velho, de, tipo, controlar aquele boneco. Porque pra mim era uma realidade, assim, não muito próxima. Não era impossível, mas eu pensava que eu não ia conseguir jogar ainda no tempo, né? Porque, por mais que eu nunca tenha sido, assim, pobre e miserável, a situação nunca foi das melhores. Então, nunca faltou nada pra mim, mas também eu não podia ter tudo que eu quisesse. E também acho que é uma coisa boa, né? Porque se eu tivesse tudo que eu quisesse, ia ser uma merda. Inclusive, crianças, pessoas que nascem tendo tudo que querem se tornam imprestáveis. Não todas, a maioria. E aí, beleza, eu ganhei o PS3, comecei a jogar e tal, pá. E aí, comecei a jogar o GTA Online também, viciei no GTA Online. Depois de GTA História que eu zerei, né? Comecei a jogar GTA Online, era muito bom. Ficava, nossa, minha vida lá em Goiânia basicamente era só jogar, mano. E fim de semana ir pra igreja. Eu, tipo, não saía pra festa, não fazia nada, nada, nada. Só ficava em casa jogando videogame. Engraçado que hoje em dia não mudou muita coisa, né? Mas pelo menos eu tenho a desculpa da pandemia. Caô, eu faço mais coisa além de ficar jogando videogame. Mas enfim, nessa época eu era viciado no GTA Online. Eu ficava vendo o vídeo dos caras, principalmente no Gameplay J. Eu era muito viciado em assistir o vídeo.
assisti o Gameplay RJ, velho. 2015, 2016. Eu era muito, mas muito viciado em assistir o David Jones. Inclusive, se um dia, quem sabe, ele ouvir esse áudio aí. Salve, salve, David Jones. Porque ele jogava no PS3 também. E aí eu assisti ele até a época que ele jogava no PS3. Depois que ele foi pro PS4, aí eu parei. Porque como eu não tinha o PS4 ainda, eu ficava falando, mano, por que eu vou ficar vendo um negócio que eu não tenho, tá ligado? Eu vou querer jogar e não vou poder. Aí eu parei de assistir ele, mas eu assisti muito o vídeo do David Jones. Não só de GTA, mas Minecraft, aquela época lá pra mim de ouro, David Jones. Hoje em dia eu não acompanho mais muito. Mas era muito foda. E aí beleza. E por que eu tô falando tudo isso? Porque como eu tinha um celular, eu já tinha internet, tinha chip, né? Naquela época ainda era crédito, não era nem conta pós-pago. Quando minha mãe recebia uma grana assim, ou então meu pai mandava pensão pra mim, minha avó colocava crédito. E aí tinha os dados móveis, né? Se eu não me engano, não era nem 2 GB. Era uma coisa muito ruim, assim de limite. Mas eu levava o celular, não tinha ninguém pra ficar conversando no intervalo. Eu levava meu fone de ouvido, levava o celular, sentava no cantinho assim da parede, do lado de fora, né? Porque no intervalo você não podia ficar dentro da sala, às vezes. Às vezes podia, às vezes não, às vezes o professor fechava a sala. Então você ficava pelo corredor, e a escola tinha 2 andares. Eu ficava na parte lá no segundo andar que não tinha muita gente. Sentava minha bundinha no chão, encostava na parede e ficava vendo o vídeo até o intervalo acabar. Cada vídeo tinha uns 12 minutos, então dava de boa pra assistir uns dois vídeos completos. E a internet não. Eu, como eu era meio espertinho, né? Eu colocava o vídeo em resolução baixa. E ficava vendo assim mesmo, eu era felizão, só assistindo o vídeo de GTA. Mas, tipo, não era todo dia. Era quando eu não tava afim de socializar, o povo ficava pra lá. Então eu fazia isso. E deixa eu lembrar de mais coisa. E tinha isso aí. Depois de um tempo eu fui conhecendo mais gente. E aí que vai começar a parte boa, aí que vai começar as histórias. Mas vai ficar pro próximo episódio, pro quinto episódio, que já foi 29 minutos. No outro áudio eu gravei 17, então 29 mais 10, 39, 46 minutos. Eu não vou gravar mais que isso não, pra não ficar uma coisa maçante. Acho que essa média de 45 a 50 minutos tá ótima. Então o quinto episódio deu continuidade. E isso que eu tô contando aqui é no período ali, logo no início mesmo, de fevereiro a março, eu acho, por aí. Então, esse ano de 2015 foi muito foda, tem muita coisa pra contar ainda. E é isso, velho. Eu espero que vocês tenham gostado aqui mais desse capítulo do Fala Saldanha. Vou editar bonitinho, vou unir os dois áudios e vou postar. Espero que eu consiga unir. Caso eu não una, eu tenho que postar um vídeo separado do outro, um áudio separado do outro. Mas acho que vai dar pra unir bonitinho. Demorou? Então, pra você que me ouviu até aqui, você que foi paciente o suficiente, tudo de bom pra você. E fica ligado que logo, logo o quinto episódio sai. Um abraço, é nóis.